Ora, domingo, 18 de junho, o dia mais difícil do ano para mim, porque é o dia a seguir a eu vir das férias e, portanto, vocês que têm aquele gif que usam sempre que eu erro, preparem-se, porque vai acontecer imensas vezes, meus amigos, imensas vezes. Estava tão bem ao sol. Bem, vamos lá, temos muita coisa hoje, vamos começar com a novela. Vamos começar com a novela, assim dá-me já tempo para beber aqui um golinho de água. É uma novela que parecia que podia ter um desfecho negativo para o Futebol Clube do Porto. Entretanto, parece que a coisa ficou decidida. É uma novela luso-espanhola. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora bem, durante algumas horas imaginámos que Sérgio Conceição ia ser o novo treinador do Paris Saint-Germain. Seria interessante ver a relação de Sérgio Conceição com Neymar. Seria interessante. Ora bem, o Record, a imprensa nacional na sua generalidade, é uma notícia que veio de França também, mas o Record avançou, ou foi mais longe e disse que a coisa estava muito bem encaminhada, que o Sérgio Conceição ia mesmo ser treinador do Paris Saint-Germain, que estavam dispostos a pagar os tais 18 milhões de euros da cláusula de rescisão do treinador português. Parecia que a coisa podia ir por esse caminho, mas entretanto o L'Équipe e a imprensa francesa na sua generalidade já avançaram que o treinador do Paris Saint-Germain será Luís Enrique. Luís Enrique que está sem trabalhar desde que deixou a seleção espanhola. Está sem trabalhar, deixem-me só vir aqui, 2022, portanto ele deixou a seleção espanhola e está sem trabalhar desde essa altura e vai então ser o novo treinador do Paris Saint-Germain. Há aqui declarações não, há aqui alguns pormenores que faltam fechar, mas o L'Équipe garante que a coisa está decidida e que será então Luís Enrique, um treinador que também esteve nas bocas ou nas cogitações para ser o treinador do Nápoles. Curiosamente, ele e Sérgio Conceição têm aqui um trajeto paralelo no que diz respeito a clubes que estavam à procura de treinadores. Aparentemente, o Paris Saint-Germain vai então ficar com o Luís Enrique, treinador. Eu não me lembro dele e muito bem como jogador e, portanto, cada vez me sinto mais velho nesta minha vida. Luís Enrique vai então ser o novo treinador do Paris Saint-Germain. Ainda sobre o Futebol Clube do Porto, duas notícias que vêm do jornal A Bola, são coisas interessantes e importantes, porque o Futebol Clube do Porto, como sabemos, está à procura de vender, tem de vender até ao final deste mês, faltam 12 dias para fechar o mês, meus amigos. Enquanto a questão do Diogo Costa não se resolve, poderá haver aqui outras possibilidades. Uma delas é Otávio. O jornal A Bola garante que o empresário do jogador, Israel Oliveira, está em Itália a falar com dirigentes do Inter e do Nápoles que estão interessados na contratação do internacional português. E aquela palhaçada, terem assobiado o pobre do homem. É uma estupidez. Bem, o Otávio tem uma cláusula de rescisão que neste momento é de 40 milhões, depois subirá a meio de julho para 60 e, portanto, alguns clubes certamente estão interessados e em Itália aparece aqui este interesse. Otávio, que tem 28 anos, curiosamente, ainda vou fazer aqui um pequeno plug, foi eleito pelo 0-0 o melhor jogador do campeonato. Fomos lá entregar o prémio, ele esteve muito feliz, aliás, o ponto alto da sua carreira. E o Otávio, então, quer ou tem interessados, e o Inter de Milão e o Nápoles são dois deles. Outro jogador que também tem clubes interessados é PP, o mesmo jornal A Bola, avançam que o Tottenham está extremamente interessado em contratar o PP, mas que o Futebol Clube do Porto apontou para os 75 milhões de euros da cláusula de rescisão, um valor que é notoriamente alto pelo jogador brasileiro, o PP, que esta temporada tem 55 jogos, 5 golos, 10 assistências, muitas vezes como lateral, outras vezes como extremo. Bom jogador, acho que reconhecemos grande mérito ao PP, então, que tem o Tottenham atrás de si. 75 milhões de euros é realmente um valor extremamente alto para a contratação do avançado, defesa, ala, o que lhe queiram chamar, brasileiro. Saltando para o Benfica, Tomás Araújo é cobiçado em Inglaterra.
o jogador do Benfica que esteve emprestado ao Gil Vicente. Tens uma boa época no Gil Vicente, tem então vários clubes interessados em si, o Jornal da Bola e alguma imprensa nacional. E, aliás, o próprio Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em mercado, avançam que vários clubes em Inglaterra e na Alemanha estão a seguir o Tomás Araújo, que apesar de ter uma espécie de promessa de que irá pelo menos fazer a pré-temporada com o Benfica, ele só tem contrato até ao final da próxima temporada e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer a este Tomás Araújo, que na época passada ao serviço de Gil Vicente, 26 jogos, 1 golo e 2 assistências. Ainda no Benfica, duas coisinhas mais ou menos interessantes. A primeira, Meite, o médio que estava emprestado pelo Benfica ao Cremonese, foi devolvido pelo clube italiano. Eles que desceram de divisão. O Suailio Meite foi então devolvido. O Cremonese não acionou a opção de compra, mas entretanto já apareceu aqui o PAOK como estando interessado neste jogador. Ele tem contrato até 2026 com o Benfica. Ele que fez apenas uma temporada no plantel principal do Benfica, 27 jogos em 21-22. No ano passado esteve então 35 jogos no Cremonese. E também quem não vai ficar no Benfica é o Luís Semedo, já foi oficializado como reforço do Sunderland. O avançado de 19 anos deixa o Benfica em final de contrato, ele que na temporada passada andou por várias equipas, agora que eu estou a ver, andou por 4 equipas diferentes, equipa B, sub-23, sub-20 e também sub-19. Fez golos, tem algumas épocas muito interessantes nas camadas jovens do Benfica, acabou por nunca ter a oportunidade de jogar pela equipa principal e agora vai jogar no Sunderland. Esteve 12 anos ligado ao Benfica e assinou, não tenho aqui por quantos anos é que ele assinou com o Sunderland, mas já foi confirmada a sua ida para a Inglaterra. Sporting, temos de falar novamente da novela Gyökeres, o avançado sueco de 25 anos. A única novidade é a imprensa nacional avança que o Sporting está disposto em colocá-lo como o mais bem pago, levá-lo mesmo até o limite do teto salarial. Falamos de um ordenado relativamente superior ou pouco superior a 1 milhão de euros limpos, portanto brutos, estamos a falar do dobro praticamente, e portanto tornaria um jogador como, se não é o mais bem pago, andará ali no mesmo patamar dos principais jogadores do Sporting. O Sporting está então a tentar negociar com o clube inglês, com o Coventry, que quer os tais 24 milhões ou 22. O Sporting está a tentar baixar esse valor. É um jogador que temos vindo a falar aqui ao longo das últimas semanas, 50 jogos, 22 golos e 12 assistências. Ainda no Sporting, Rochinha está a ser seguido pelo Estoril. É um jogador que praticamente não jogou na temporada passada pelos Leões, depois de ter sido contratado ao Vitória. Pelo Sporting fez ainda assim 20 jogos, até estou surpreendido com este número, mas sabemos que muito poucos minutos, vários jogos onde entrou mesmo muito perto do fim, e portanto aparece aqui o Estoril como interessado no jogador. Poderá haver aqui um empréstimo para este Rochinha, que tem um contrato até 2026, cláusula de rescisão de 45 milhões. No Estoril poderá ser treinado por Álvaro Pacheco, isto porque a imprensa nacional e o 00 também sabe que Álvaro Pacheco será, ao que tudo indica, oficializado como novo treinador do Estoril amanhã, segunda-feira, depois da saída do Ricardo Soares. O Álvaro Pacheco estava sem treinar desde dezembro do ano passado, quando rescindiu com o Vizela. E estava então sem treinar, apontou-se aí algumas equipas, o Passos foi um dos nomes na altura quando eles trocaram de treinador. Em princípio, ao que tudo indica, vai então ser o treinador do Estoril Praia, uma equipa que no ano passado acabou por não atingir os níveis exibicionais e de resultados que se imaginou. O técnico ex-Vizela está então sem treinar desde dezembro. Ainda em Portugal, Yuki Soma vai continuar mais uma temporada ao serviço do Casa Pia. O Casa Pia garantiu um novo empréstimo junto do Nagoya Grampus. Vai ficar então mais uma temporada. Ele que
deu muito boa conta de si, um bom jogador, gostei do que vi, não vi muito, mas o que vi gostei. Ele chegou no mercado de janeiro ao Casa Pia, fez 19 jogos, 2 golos, 2 assistências, vai então ter a oportunidade de treinar um ano inteiro, de treinar e jogar, se Deus quiser, um ano inteiro na equipa do Casa Pia. Gil Vicente está fechada a contratação de Thomas Luciano, um lateral para concorrer com Zé Carlos como defesa de direito da equipa do Gil Vicente. Este jogador chega do Grêmio de Porto Alegre. É um negócio que ainda não se sabe aqui valores, mas ao que tudo indica, haverá aqui uma partilha de passe entre o Gil Vicente e o Grêmio, portanto o Gil ficará com cerca de 50% do passe deste Tomás Luciano. Tomás, acho que tem acento no A, portanto será Thomas Luciano. É um jogador que está no Grêmio, tem 21 anos. No ano passado, ou este ano, em 2023, fez 8 partidas pela equipa brasileira. Para fechar, aqui em Portugal, vamos a Bamba, isto porque aparentemente o defesa central está muito perto de se mudar para o Qatar. A imprensa do Qatar avança que o negócio está muito bem encaminhado e que o defesa central, médio defensivo, como lhe queiram chamar, está muito perto de rumar ao Al Duhaili. Olha, vai ser... Eu nem sabia que o treinador do Al Duhaili é o Hernan Crespo e está lá o Ruben Semedo, portanto, interessante isso. E o Ibrahima Bamba, que tem uma cláusula de 30 milhões de euros, não será por esses valores, mas ao que tudo indica vai dar um excelente encaixe, se calhar um encaixe histórico à equipa do Vitória. O Bamba, que esta temporada tem 35 jogos, 0 golos, 0 assistências, defesa central, começou como médio defensivo, depois passou para defesa central, 21 anos, é um jogador que tem sido chamado por vezes aos trabalhos da seleção italiana, agora vai rumar ao Qatar. É o que é. Ainda em Portugal, só dar aqui uma nota: Joel Tagueu, o empresário do jogador, falamos de Adelson Monte Alto, em declarações, se não estou em erro, ao jornal O Jogo, garantiu que o Joel não vai ficar no Marítimo na segunda Liga, vai rumar ao estrangeiro. Isto porque o jogador tem um contrato extremamente alto e o Marítimo, com esta nova realidade da descida de divisão, vai então cortar custos. O Joel, que já no ano passado tinha estado emprestado de janeiro para a frente ao Al Wazam da segunda divisão Arábia Saudita, havia uma opção de compra que poderia ser até obrigatória se ele marcasse 10 golos. Ele não fez 10, fez apenas entre aspas 7 golos em 6 jogos, só fez 6 jogos, impressionante. Ele pediu para sair na altura do Marítimo, teve uma primeira metade de temporada absolutamente horrível, depois rumou então ao futebol da Arábia e não vai ficar no Marítimo. Deverá significar, porque ele tem mais um ano de contrato, deverá significar um encaixe financeiro para a equipa insular. Ora bem, lá por fora, vamos começar com alguns portugueses e depois vamos terminar com uma notícia portuguesa também. Vamos falar de Fábio Silva, o empresário do Internacional Sub-21, Carlos Oliveira, em declarações a quem? É uma boa questão a quem é que ele fez estas declarações. Da Wolfpack, uma página de apoio ao Wolverhampton. Pronto. O empresário do Fábio Silva disse que o Fábio não quer jogar no Wolverhampton na próxima temporada. Ele tem aqui algumas declarações até interessantes, entre aspas, relevantes, onde ele diz que não houve uma proteção do Wolverhampton para com o Fábio Silva, apesar dele não é ter até com 18 anos fez 4 golos, 4 assistências, mas sentiu que a equipa o colocou um bocado às feras e esta é a frase que mais importa: a ideia do Fábio é não continuar no Wolverhampton. Portanto, eles estão à procura de encaixe. Fábio Silva teve uma época interessante, de altos e baixos, porque ele começou extremamente bem no Anderlecht, 32 jogos, 11 golos, 3 assistências. Depois teve problemas até com o treinador e saiu na segunda metade da temporada para o PSV, e ainda assim 19 jogos, 5 golos e 3 assistências. Portanto, números interessantes para o Fábio, que agora vai então, se ele conseguir rumar então a outro clube, ele que tem contrato com o Wolverhampton até 2026. Ainda sobre os jogadores portugueses, vamos falar de João Palhinha, isto porque a imprensa inglesa garante que o West Ham vai tentar garantir o internacional português para substituir o Declan Rice. O West Ham tem uma capacidade financeira importante, ganhou recentemente a Conference League, portanto estará nas competições europeias na próxima temporada e quer garantir o João Palhinha, que fez uma excelente época no Fulham, na Premier League, e o West Ham quer então o jogador.
o Fabrício Romano também avança isso, mas garante que não será fácil convencer o Fulham a libertar o João Palhinha. Podemos estar a ver aqui uma transferência grande. O João Palhinha, que foi uma verdadeira pechincha para este Fulham, que contratou ao Sporting por um valor que deveria ter sido bem maior. Vamos agora a Kylian Mbappé. O jogador, para resolver as questões sobre o seu futuro, disse não sei onde é que ele disse em algum lado, numa entrevista a alguém, disse que vou ficar no Paris Saint-Germain em 23-24 e só vou decidir o meu futuro em 2024. Muitas coisas podem acontecer num ano, especialmente num clube como o Paris Saint-Germain. Declarações à Telefoot, whatever. Mbappé vai então ficar pelo menos mais uma temporada em Paris. Vai ser, ao que tudo indica, treinado por Luís Henrique, e depois em 2024 logo se vê. Mbappé, que tem apenas 24 anos, números que dispensam apresentações, os números do Mbappé, e vai, ao que tudo indica, o próprio disse, portanto vai ficar mais um ano em Paris. Vamos ver que equipa é que terá a sua volta. Ele que no ano passado 43 jogos, 41 golos, só para um golo por jogo praticamente. Nápoles, vamos falar, Bayern Munique. Kim Min-jae vai rumar ao Bayern de Munique, 50 milhões de euros para deixar o Nápoles e rumar então ao futebol alemão. Ele que foi uma das peças importantes na conquista do título do Nápoles. Ele que até se falou antes de ir para o Nápoles e até para o Fenerbahçe, que estava na mira do Futebol Clube do Porto. Ele andava a jogar no futebol chinês, no Beijing Guoan. Esteve um ano no Fenerbahçe, grande revelação. Grande ano também no futebol italiano, no Nápoles, e agora vai rumar ao Bayern de Munique, contrato até 2028, 50 milhões de euros, que são o valor da cláusula de rescisão. O Chelsea está realmente numa espécie de total revolução. Kanté vai rumar então à Arábia Saudita e o Kai Havertz já tem acordo com o Arsenal para mudar de clube em Londres. Vai mudar do Chelsea para o Arsenal a troco de, fala-se aqui, 80 milhões de euros. É um jogador que foi contratado pelo Chelsea em 2020, mas nunca, apesar de ter jogado bastante e feito alguns golos, algumas assistências, nunca conseguiu realmente explorar tudo aquilo que se imaginava que ele poderia ser em Londres. Nesta época, 47 jogos, 9 golos e 2 assistências. É um jogador que, apesar de tudo, tem apenas eu nem sabia disto, tem apenas 24 anos, internacional alemão. Tem contrato com o Chelsea até 2025, vai render ao clube londrino 80 milhões de euros. Ora bem, e para terminar, vem a tal notícia que para mim é uma enormíssima surpresa. Rubem Neves, ao que tudo indica, vai mesmo rumar ao Al Hilal da Arábia Saudita. É uma surpresa. Rubem Neves tem 26 anos. Nós já falámos aqui do Rubem Neves como estando a caminho, ou como sendo muito, muito provável que vá rumar, ou que pudesse ter rumado ao Barcelona. As coisas não seguiram por esse caminho, que o Barcelona e o Barcelona não conseguiu encontrar liquidez financeira para atacar os 55 milhões de euros que o Wolverhampton queria. E o Al Hilal apareceu aqui e disse: ok, é 55, muito bem, estão aqui os 55 milhões de euros. E o Internacional português está então a caminho do futebol da Arábia Saudita, ordenado brutal, mas não deixa de ser surpreendente, não é? Falamos de um jogador que teoricamente está no pico da sua produtividade, 26 anos, depois de várias épocas de grande nível no Wolverhampton. É verdade que não foi utilizado, se calhar, como nós gostaríamos que ele fosse utilizado, mas a qualidade está lá bastante, os grandes golos, os grandes passos. Esta época, por exemplo, 6 golos em 41 jogos no Wolverhampton. E agora, ao que tudo indica, vai rumar aqui ao futebol da Arábia Saudita. Não deixa de ser uma grande surpresa. E mais um jogador internacional português que vai então rumar ao Al Hilal. São imensas as notícias que ligam jogadores e treinadores à Arábia Saudita. Por exemplo, antes de entrar aqui estava a ler
que Sérgio Conceição também terá recebido uma proposta de um clube da Arábia Saudita. Portanto, são imensas o futebol da Arábia Saudita está realmente muito, muito forte a aparecer e são muitos milhões, e vamos ver qual será o ordenado do Ruben Neves. O 00 também já conseguiu confirmar isto junto de fontes familiares muito próximas do Ruben Neves, e não deixa de ser uma notícia surpreendente para terminar este mercado flash. Ora bem, meus amigos, estamos então conversados, voltaremos amanhã já com o nosso formato de vídeo de volta. Eu estarei com vocês pelo menos mais um mês e pouco ainda, para ter as minhas férias outra vez. Ainda agora vim de férias, já estou a pensar em férias. E portanto já sabem, sigam isto tudo nas nossas redes sociais, sigam o nosso canal do YouTube, sigam isto também nas plataformas de podcast. O meu nome é Igor Gonçalves, podem me seguir no Twitter, e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.